Então, passo a palavra agora para a doutora Noêmia Porto, representante da Associação Nacional da Magistratura Trabalhista na Matra. Doutora Noêmia, com a palavra. Bem, uma boa noite a todos e a todas que nos acompanham, aos palestrantes, aos participantes desse evento. Eu agradeço muito a oportunidade de fala. Eu sou a juíza Noêmia Porto, sou juíza aqui no TRT da 10ª Região do Distrito Federal e Tocantins e atualmente no biênio 2019-2021 eu sou presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, que atualmente representa em todo o país quase 4.000 magistrados e magistradas do trabalho. Acredito que o tema que foi proposto para esse debate de agora é dos mais importantes, no sentido de que ele aflige advogados, pelo que eu percebi da fala anterior, aflige as partes, mas eu posso também dizer aflige magistrados e magistradas. É uma realidade nova para todo mundo. E não pegou apenas os advogados de surpresa, mas os próprios magistrados de surpresa, num processo acelerado do tempo de ter que se adaptar a uma realidade em que, ao mesmo tempo, nós temos uma pandemia e, por outro lado, nós não podemos negar jurisdição. É lógico que não se trata de prestar uma jurisdição de qualquer forma, mas que ela necessita ser prestada. E no caso do processo do trabalho, é inegável que as audiências são, na peculiaridade do nosso campo, do campo trabalhista, as audiências elas têm um aspecto crucial. Elas são muito importantes na formação da narrativa que se estabelece na primeira instância e uma narrativa que vai ser carregada por todas as instâncias posteriores. Então, para nós, os trabalhistas, as audiências não são uma coisa qualquer. Então, dito dessa maneira, acredito que o que está colocado aqui é discutir o acesso à justiça do trabalho, considerando essa realidade, pandemia e, evidentemente, o pós-pandemia. O pano de fundo das reflexões que eu gostaria de trazer é o direito de acesso a uma ordem jurisdicional justa e efetiva. Então, não é simplesmente o direito de acesso à justiça, mas o direito ou de acessar o poder judiciário, mas de acessar uma ordem jurisdicional justa e uma ordem jurisdicional também eficiente. Dito dessa forma, quer dizer, o que concretamente esse princípio pode revelar nas discussões que estão nesse nosso tempo estranho? Eu acho que, primeiro, a adequação do direito aos ensejos sociais. E aqui eu chamo a atenção a uma pergunta que nós recebemos pelo chat da Ana Matra, que também está ao vivo, do colega Marco Mendes. O colega coloca que no sistema de cooperação que nós vivenciamos, pelo menos é isso que diz o Código de Processo Civil, nós também precisamos indagar o papel da advocacia. Quer dizer, qual é o papel da advocacia na promoção desse equilíbrio de forças entre trabalhadores e empregadores, incluindo a questão do acesso digital. O que eu quero dizer com isso? Pode não parecer uma fala simpática, mas é uma questão que precisa ser colocada, né? Não se trata apenas do judiciário disponibilizar os meios, a gente vê como faz. Se não disponibilizou, então daí a gente não faz. Existe uma pergunta aqui, o sistema de justiça, ele é formado de maneira importante por todos os seus atores, pelos magistrados, pelos advogados, pelas partes, pelos procuradores do trabalho, pelos sindicatos, pelas instituições formais, enfim. Então, quando se fala da adequação do direito aos ensejos sociais, é necessário discutir qual é o papel da advocacia, que como a advocacia pode contribuir, ela pode, para esse equilíbrio de forças, também naquilo que é central agora, que é na questão do acesso digital. O outro problema que fica como pano de fundo é sempre o dito, falado e propagada a morosidade judiciária. Gostemos ou não, fiquemos aflitos ou não com esse novo tempo, o fato é que reelaborar o uso de recursos tecnológicos pode, sim, atuar na questão da morosidade judiciária. Aliás, é justamente o uso desses recursos tecnológicos, notadamente pela Justiça do Trabalho, e mais por ela do que por qualquer outra justiça, que nos leva a ter um avanço em discussões como investigação patrimonial. A Justiça do Trabalho é extremamente avançada, mais do que outros ramos,
na temática, por exemplo, dessa investigação patrimonial. E somos porque nos antecipamos em ser a justiça quase 100% informatizada do país. O outro, o alto custo processual. E quando nós falamos de alto custo processual, é o custo não apenas econômico nem financeiro, mas é o custo de energia, é o custo de tempo que precisa ser considerado. Aqui, eu não estou endeusando os recursos tecnológicos, porque nós sabemos dos próprios processos que, como magistrados, conduzimos e os advogados conduzem, que o uso de recursos tecnológicos pode ter um custo humano muito alto. Mas não se nega que nessa nova era, aquelas lógicas de uma secretaria de vara hierarquizada, a lógica de tramitação processual com tempos mortos, uma lógica de atividade meio e não exatamente de prestígio atividade fim, ela já precisava ser revista. O que a pandemia faz é acelerar essa necessidade da revisão. A outra, a questão do retardo na prestação jurisdicional por atos procrastinatórios. Esse é um assunto que todos que querem colaborar para um sistema de justiça adequado precisam falar de peito aberto e com muita honestidade. Nós percebemos, por exemplo, o relato de magistrados em que um determinado escritório de advocacia fez uma petição padrão, espalhou pelo país inteiro pedindo a suspensão das audiências porque não tinha condições. Então, é um excesso? Acontece com todos os escritórios? Evidentemente que não. Todas as partes se comportam dessa maneira? Evidentemente que não. Mas nós também temos que considerar, por outro lado, que há sempre aqueles que veem nessa possibilidade, não, eu peticiono, é uma forma de retardar o processo, vamos jogando isso para frente. E o custo sem dúvida nenhuma, para aquele que mais necessita da justiça. Ele precisa da audiência, ele precisa da conciliação, ele precisa da sentença. E de quem é que eu estou falando? Notadamente dos nossos mais vulneráveis na justiça do trabalho, que são os trabalhadores. Então, não é a eles que interessa uma série de petições que digam eu não tenho condição de fazer audiência e a coisa fica desse modelo, né? A outra questão é o excesso de rigor, e aqui é uma autocrítica, é o excesso de rigor instrumental nas formas processuais. E aqui é uma autocrítica para o judiciário, uma autorreflexão para a magistratura e mesmo para os advogados que provocam esse rigor instrumental. O processo do trabalho, ele nasceu simples, ele precisa permanecer simples. Em algum momento, ali em meados da década de 90 para cá, alguns de nós, eu digo nós aí para dizer todos nós do sistema de justiça trabalhista, nos perdemos. Porque passamos a nos agarrar ao rigor processual como se ele fosse uma tábua de salvação para uma ideia de segurança jurídica, ele nunca foi. Voltar à nossa origem, de um processo do trabalho simples, um processo do trabalho oral, um processo do trabalho rápido, um processo do trabalho falado, talvez seja o grande resgate de identidade que nos falta nesse momento. E a outra é a questão da igualdade de forças no debate judiciário. Bem, dito isso, então eu falei da adequação, falei da morosidade, do alto custo, do retardo, do excesso de rigor e da igualdade. O cenário que nós temos é de uma inesperada situação, e ela é inesperada, ninguém poderia prever, representada pela pandemia da Covid-19 praticamente da noite por dia. A reação do Conselho Nacional de Justiça, naquele grupo de trabalho em que a OAB, inclusive, tem assento, a primeira reação do Conselho Nacional de Justiça foi a de tentar evitar para todo o Brasil um ambiente de absoluta insegurança jurídica, quando a alta contaminação já estava no mês de março. Essa foi a primeira reação do Conselho Nacional de Justiça. Então, é necessário também um processo de compreensão nesse momento de que situações inesperadas que exigem reação rápida podem gerar inconformismos mesmo daqui ou de acolá. E mais, essa pandemia fez com que o judiciário suspendesse aquelas nossas, digamos, aqueles nossos atos, a forma de acesso de comunicação tradicional na justiça. Passamos a utilizar meios tecnológicos da noite para o dia, para tentar preservar o isolamento social, mas sem bloquear o acesso à justiça. Essa experiência que foi intensificada, é verdade, ela trouxe entusiastas de todos os lados,
mas ela também trouxe aqueles que eu diria têm a postura negativista de todos os lados. Então, nós temos dois extremos aqui. Os entusiastas, para dizer, essa é a justiça do novo tempo, e nós temos aqueles que negam, jamais em tempo algum podemos continuar com essa experiência. Talvez nos caiba, nesse momento, ser os equilibrados de plantão para pensar que algumas práticas que foram aceleradas pelas necessidades do presente podem revelar ganhos para o futuro. Dentre elas, por exemplo, eu cito o recebimento da defesa antes da audiência, o que encontrava clara resistência em alguns tribunais, que inclusive declaravam nulidade do processo, acaso o juiz recebesse essa defesa fora, por exemplo, de uma audiência. Esse é um exemplo prático que eu acredito ser de algum ganho, mas para que dizer? Nós não podemos nos posicionar nesse tempo para dizer é uma maravilha e seremos assim para o futuro, e nem isto aqui é um desastre, tomara que a pandemia passe logo e a gente volte ao passado. É necessário aprender com a experiência presente, aquilo que pode ser um ganho e aquilo que a gente considera como um problema. E aí, claro, como forma de viabilizar a realização dos atos, que somente podem ser executados com a presença das partes, magistrados, embargadores, ministros, primeiro eles, em audiências e sessões dos tribunais, o CNJ acabou disponibilizando o sistema Cisco-EBEX, uma ferramenta de treinamento no primeiro momento, que propicia a criação de salas virtuais pelos magistrados para a realização desses atos. Por um lado, em termos de custo, esse instrumento disponibilizado, ele atendeu à perspectiva. Agora, o que nós precisamos reconhecer? Em termos de acesso, que é um outro problema, e eles são problemas imbricados, a gente precisa considerar que a inclusão digital ela não é igualitária no Brasil, tampouco completa em todo o território nacional, para a realidade das partes, para a realidade de testemunhas, para a realidade de advogados e para a realidade de parte dos empregadores brasileiros também. Nós temos problema de acesso. Essa constatação, o que ela indica? Ela indica um alerta. Quer dizer, o instrumento tem suas potencialidades, pode servir como um marco de avanço no Poder Judiciário, mas ele sempre será um problema se, como instrumento, ele for imposto, quer dizer, imposto uma generalização para o período pós-pandemia. Eu acredito que isso nós conseguimos reconhecer como um consenso. E aí, eu me refiro agora a uma fala do Delfonso de Oliveira Gilson, que está também no chat da Anamatra, para concordar com ele que não existe uma fórmula nova que não passe pela independência judicial. A independência judicial, ela está atrelada ao paradigma do Estado Democrático de Direito. Quando a gente abre mão da independência judicial, como abre mão do respeito à advocacia, por exemplo, o que nós estamos abrindo mão é do paradigma que, de alguma forma, nós assumimos em 1988. A forma de coibir excessos é que o juiz decida fundamentadamente. Uma forma de coibir excesso do juiz que decide, na visão da parte, equivocadamente, é de recorrer dessa decisão. E de recorrer fundamentadamente. Nada nessa fórmula para nós é novo. É como fazíamos antes. E, de repente, na pandemia, parece que virou um problema a independência judicial, como parece que virou um problema o advogado requerer o adiamento da audiência. Talvez aqui nós precisemos voltar um pouco ao passado para olhar para o futuro. O advogado requerer e fundamentar, o juiz decidir e fundamentar, é da lógica do processo. Não há nisso nenhuma novidade. Gostaria também de dizer que é salutar a gente referir sobre o acesso à justiça daqueles trabalhadores e tomadores de serviços ou empregadores que procuram buscar a justiça pessoalmente sem constituir advogado. E aqui eu me refiro ao ius postulandi, porque uma realidade é o Paraná, a outra realidade é o Distrito Federal, mas a outra é Rondônia e Acre, a outra é o extremo norte do estado do Tocantins, onde eu atuei como juíza titular na segunda vara do trabalho de Araguaína, e fazer justiça itinerante numa cidade como Araguatins, em que 90% da demanda era de ius postulandi, porque não havia advogados.
Então, pensar com clareza também a situação do ius postulandi é uma questão para esse momento, pensando a tal da diversidade e realidade nacional. E lembrando que, fora o ius postulandi, alguns trabalhadores simplesmente não acessam a justiça, porque não há advogados disponíveis para causas trabalhistas no sertão brasileiro e porque nós não temos, infelizmente, uma defensoria pública capaz de fazer acessar a justiça para os mais vulneráveis. Evidentemente, não coloco na questão do ius postulandi nenhuma solução de acesso à justiça, porque todos nós reconhecemos que é um acesso desigual, em razão da linguagem hermeticamente fechada do judiciário, em razão não apenas da nossa linguagem hermeticamente fechada, mas também dos nossos conceitos jurídicos fechados. A parte que apresenta-se com ius postulandi, seja trabalhador, seja empregador, está numa posição, sim, de desigualdade, se nós considerarmos o trabalhador e o empregador que conseguem estar assistidos pelo advogado, que conseguem estar assistidos pelos profissionais de direito. Agora, o que nós precisamos reconhecer é que, por diversas razões que não cabe aqui a gente esmiuçar, nem todos, trabalhadores e empregadores, têm amplo acesso aos escritórios de advocacia profissionalizados no país inteiro. Essa é a verdade. Sem o ius postulandi, aqueles trabalhadores de Araguatins e sem a justiça itinerante em Araguatins não acessariam nenhum debate judiciário. E para pedir o quê? Salário mínimo. Para pedir salário, para pedir o 13º do final do mês, para resumir, para pedir alimento no final do mês. De maneira que, nessas situações, há de se perguntar, e aí, com Cisco, EBEX, como é que se faz na questão, por exemplo, do ius postulandi? E aí eu vou citar uma experiência recente do Paraná, em que as magistradas tentaram fazer exatamente isso. Reuniões virtuais para possibilitar àqueles que quisessem fazer uso dessa norma legal, o fizessem de maneira adequada. Nessa linha, eu acredito que nós precisamos pensar nesse desafio. E, claro, eu gostaria também de registrar que o jurisdicionado mais carente não tem o seu problema de acesso a uma jurisdição justa resolvida nesse tempo de pandemia. Ele não tem, porque ele não tem acesso aos melhores escritórios de advocacia, porque ele não acessa o Cisco EBEX, e porque mesmo quando não tivermos Cisco EBEX, ele mal acessa o prédio efetivamente da justiça. Então, o que eu quero colocar com tudo isso é, nós tivemos uma intensificação, e talvez por isso o estranhamento, a intensificação de debates que já eram latentes entre nós. O formato da justiça, ele era um formato adequado para o século XXI? Ele era. O modelo de realização de audiências, o modelo de secretarias, o modelo de acesso ao juiz, era um modelo adequado ao século XXI? Enquanto nós ainda estávamos com esse debate latente, tudo foi absolutamente acelerado em razão do período de pandemia e pós-pandemia. Qual é a preocupação? As polarizações de alguns que veem na realidade virtual o futuro da justiça pura e simplesmente, ou daqueles que são totalmente resistentes a essa realidade. Me parece que muito disso vai permanecer, o uso intensificado de recursos tecnológicos e, infelizmente, se nós não olharmos para os mais vulneráveis, nós deixaremos muitos dos necessitados para trás. Não é só uma questão de fazer audiência de instrução, é de perguntar como a advocacia e como o Poder Judiciário vai poder auxiliar numa inclusão digital daqueles que necessitam do Poder Judiciário como uma forma de acesso e uma forma de afirmação de direitos. Com essas palavras, vejo que meu tempo está esgotando, eu agradeço a possibilidade de participação, coloco a ANAMATRA à disposição para esse debate, dizendo que os magistrados e as magistradas do trabalho estão exatamente como os advogados nesse momento. Como eles estão? Sofrendo as consequências pessoais de não conseguir divisar o trabalho
de casa, do trabalho, trabalho. O espaço da casa virou o espaço do Poder Judiciário do dia para a noite, com todas as consequências que isso pode acontecer, invadidos por atos normativos de tudo quanto é ordem e tendo a obrigação de prestar a melhor justiça que conseguem nesse momento. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Noêmia. Eu fui sua aluna e eu tenho assim, muito prazer sempre que eu tenho a oportunidade de ouvi-la, porque a senhora certamente foi uma das pessoas fundamentais na minha trajetória que conseguiram direcionar meu olhar para além do código